Por exemplo, os podcasts bombaram e deram certo. Muitas pessoas criaram seus próprios podcasts. Então, estou dando um exemplo aqui de uma onda que o podcast hoje em dia já é normal, né? Mas teve um tempo atrás aí que virou uma onda. Os podcasts começaram a darem certo, começou a bombar, muitas pessoas começaram a fazer. Eu ouvi um boom de pessoas fazendo podcasts, até eu mesmo me inspirei, por isso que eu tenho um microfone aqui, faço lives ao vivo, porque eu me inspirei também, porque eu gostei, consumo bastante podcast, então eu me inspirei também. E então numa época lá bombou, muitas pessoas começaram a fazer. E agora eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo fictício só para você entender. E vamos supor que algo que você sempre quis foi entrevistar pessoas famosas. Então você decide montar seu próprio podcast, muito inspirado no que você vê no mundo externo e, claro, também para as vontades internas. Mas aí você percebe que precisa de toda a estrutura para entrevista, ambiente, microfone, etc. E também percebe que não sabe como entrar em contato para convidar esses artistas, né? E também você é tímido e tem medo de falar em público. Então fica quase impossível você colocar esse projeto em prática, por causa da barreira de entrada, coisas físicas externas e habilidades internas. Então vamos supor que você viu os podcasts começaram a darem certo, você tem uma vontade interna de entrevistar pessoas, de entrevistar artistas, vamos supor, você gosta de artistas, você gosta de ver sobre celebridades, sobre o que eles estão fazendo, sabe assim, você gosta de falar sobre filmes, por exemplo, sabe? Enfim, você gosta de falar sobre as coisas que você consome ali, que você consome e você quer falar sobre aquilo. Então você fala, poxa, vou montar um podcast, o podcast tá dando certo, vou montar um podcast. Aí você pensa, poxa, legal, para montar um podcast eu preciso de um estúdio, de uma câmera, de um microfone, de um computador, de um software que faz live ao vivo, que sei lá das contas, de várias câmeras para poder entrevistar, para poder focar para poder focar no entrevistador, nos convidados. Aí você fala, poxa, caramba, quanta coisa, poxa, eu preciso de dinheiro. Aí você pensa, poxa, eu não sei como entrar em contato com um artista, sabe? Poxa, eu sou pequeno, não sei como entrar em contato com um artista grande. E o artista grande também não vai querer vir no meu podcast que é pequeno, sabe? Aí você começa a pensar várias crenças internas limitantes, que você não sabe como entrar em contato com o artista, que você, poxa, eu sou tímido, eu quero falar com as pessoas, mas eu sou tímido, tenho um bloqueio. E também, então assim, só pra você entender, tem coisas externas que te bloqueiam, que te impedem de avançar, que são os seus sentimentos, que você é tímido, que você não quer falar em público, que você tem medo de aparecer a tua cara, mas por mais que você tenha vontade, você tem medo. Também tem coisas externas, sabe assim, eu não sei como entrar em contato, não tenho habilidade, não tenho contato com os artistas, não tenho as câmeras, não tenho um estúdio. Aí isso, você tem duas escolhas, né, dois caminhos. Você pode ver isso que aconteceu e pensar, poxa, é muita coisa pra mim, eu vou desistir. Não vou montar podcast, não vou fazer nada, deixa eu voltar pro meu trabalho normal, de um emprego das 8 às 6, e tá tudo bem, porque eu preciso de muita coisa para poder fazer um podcast, talvez deixe mais pra frente. Aí você larga a mão e segue a tua vida. Um outro caminho que você pode seguir é um caminho de falar, caramba, legal, vou montar então o meu podcast. Aí você vai, gasta dinheiro numa câmera, gasta dinheiro no microfone, gasta dinheiro no estúdio, no aluguel de um estúdio, ou você monta seu estúdio na sua casa, começa a gastar dinheiro, aí nesse meio tempo já passou 2 meses, 3 meses, e você começa a entrar em contato com os artistas, você meio que demora um pouco por vários motivos, enfim, aí já nesse meio tempo já passou 3, 4 meses, você investiu dinheiro, investiu tempo, energia, né? E no meio do caminho gerou algumas frustrações, porque algumas coisas deram errado, porque como eu falei para você, quando você coloca as coisas em prática, elas vão dar errado, vão fracassar, e você só precisa saber que isso vai acontecer e aprender com o erro. Como eu posso aprender com essa dificuldade com o erro e avançar? E o que pode acontecer nesse meio do caminho? Você se frustrar e desistir no meio do caminho, daí você gastou dinheiro à toa porque você não montou seu podcast, comprou câmera, comprou microfone à toa e desistiu porque você não foi em frente, porque você já desistiu, você se frustrou, você ficou triste no meio do caminho antes de concluir de fato o estúdio ali. Isso pode acontecer. Outro caminho que pode acontecer é você concluir seu estúdio depois de muito tempo. Aí você começa a colocar em prática. Enfim, então, assim, muitas variáveis podem acontecer, mas eu quero dizer o seguinte: criar algum projeto, seguir o seu sonho, existem fatores internos e externos. Você vai lidar com coisas internas e coisas externas. Quando você se depara com coisas externas que é difícil, por exemplo, eu preciso comprar uma câmera, não tenho dinheiro para comprar câmera, não tenho dinheiro para comprar microfone, não tenho dinheiro para estúdio, seja o que for, isso já começa a desanimar, já começa a fazer você parar e desistir do sonho. Ou
você vai atrás de comprar, mas demora muito tempo. Nesse meio tempo você pode desistir, ou outras coisas podem acontecer, ou quando você for colocar de fato em prática, demora muito tempo. E coisas internas também pode acontecer, você pode ter crenças limitantes, falar, não sei falar em público, sou tímido, não sei se eu vou conseguir, e aí você desiste também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para isso não acontecer, quando você for realizar seus sonhos, você precisa não criar muitas coisas externas e não criar muitas coisas internas, né? Então, seja externa, seja interna, porque senão, quanto menos coisas tiver te limitando, vai ser melhor. Então, assim, se você precisa comprar uma câmera, precisa comprar um microfone, precisa comprar um estúdio, ou comprar coisas do estúdio, ou alugar estúdio, aí você vê que é muitas coisas. Aí você fala, caramba, é muita coisa. Tanto de tarefas para fazer, quanto de dinheiro que eu vou gastar. E quando você começa a ter muitas crenças limitantes, muitas desculpas, muitos medos, também te limita. Então, quanto mais você limpar esses medos, essas coisas internas e externas, mais fácil vai ser você realizar seus sonhos e mais rápido você realiza seus sonhos. Que é o que eu quero dizer aqui nesse próximo exemplo aqui, ó. Você ainda gosta de ver a vida e a curiosidade dos famosos. Aí você pode montar um blog de notícias ou até fazer vídeos de notícias e curiosidade dessas pessoas famosas sem necessariamente aparecer, só usando sua voz narrando e editando os vídeos com imagens. Então a barreira de entrada para colocar esse projeto em prática e dar certo é mais fácil, tanto por causa das coisas externas, físicas, né, não precisa gastar quase nada, não precisa de ambiente, microfones, nem de câmera, você pode começar a fazer a sua própria casa começando amanhã mesmo, né, por exemplo. E também por causa das coisas internas, habilidades, você não vai aparecer, não vai precisar falar em público ao vivo, pode fazer tudo sozinho, você vai conseguir se sentir mais confiante e etc. Então esse exemplo que eu quis dar aqui é o seguinte, quando você coloca menos obstáculos fora de você e dentro de você, você vai mais rápido realizar seus sonhos. Então, por exemplo, quando você fala, poxa, eu ainda tenho vontade de gravar vídeos, de entrevistar pessoas ou de falar sobre famosos. Então, em vez de eu montar um podcast com câmeras, com microfones, com um estúdio profissional, eu vou começar do básico, eu vou começar a falar as notícias, as novidades dos artistas, só narrando, só pegando o microfone ali do meu celular, por exemplo, é uma coisa celular que todo mundo tem, então você grava, escreve um roteiro básico ali sobre, por exemplo, a vida de algum famoso, alguma notícia de algum famoso, e você grava no seu celular ali, grava narrando, falando só, aí você põe um editor de vídeo no próprio celular, né, tem um editor de vídeo, você passa para o computador, aí você vai edita com imagens daquele famoso, com imagens de banco de imagens, sem você necessariamente aparecer, e já colocou no YouTube ali, aí você pode já ter bastante views, já pode começar aos pouquinhos a dar certo o seu projeto, com poucas coisas. Vamos supor, em uma semana você pode colocar esse vídeo no ar já, sem precisar demorar 3 meses para poder montar um estúdio, eu quero dizer, entendeu? Você já foi ali e colocou algo em prática, você não precisou aparecer, você não precisou de uma câmera para aparecer, você não precisou de um microfone profissional, você não precisou de convidados, de entrevistados, você foi lá e fez sozinho da sua própria casa, sem precisar aparecer, sem precisar convidar artistas, sem precisar dessas coisas externas, que eram muito difíceis, e ir lidando com seus medos internos, falando, já que eu sou tímido, então não vou aparecer, só vai aparecer minha voz. E agora com a inteligência artificial, nem precisa mais aparecer a tua voz, você pode colocar lá e o próprio inteligência artificial já narra para você, né? Então até isso acontece. Então assim, eu quero dizer o seguinte, eu dei 2 exemplos para você aqui, que é o exemplo de muitas coisas externas, muitas tarefas externas e muito dinheiro para gastar, e muitos também medos internos, muitas dificuldades internas, e um outro exemplo que poucas dificuldades externas, então você não precisa comprar câmera nem microfone, etc. E poucas também dificuldades internas, você lidou ali com o seu medo, você lidou com as suas dificuldades, sabe? Assim, fala, poxa, tudo bem, eu não vou aparecer, aí você se sente mais confiante, você não precisa ter medo, você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar ansioso, porque não vai envolver ninguém, só vai envolver você. Você pode gravar várias vezes, errar várias vezes, não precisa ser ao vivo, você faz, edita, coloca de novo se deu errado, sabe assim? Aí você fica mais confiante de colocar seu projeto em prática. Eu dei um exemplo aqui de podcast, de vídeos no YouTube, mas isso serve para tudo na sua vida. Vamos supor que é montar uma loja no seu bairro ali, sabe? Em vez de montar uma loja no seu bairro toda estruturada, toda equipada, que você gastou muito tempo, dinheiro com aluguel, você pode montar uma loja online primeiro, sabe? Ou nem precisa montar uma loja online, monta só o seu Instagram ali e vai divulgando para as pessoas
para os amigos, faz anúncios online ali para poder impactar pessoas, faz entrega dos produtos e depois com o tempo você pode montar a sua loja física, uma loja estruturada, bonita. Igual o podcast também, você não precisa, com o tempo você vai crescendo. Então eu quero dizer aqui, o grande segredo é o seguinte: quando você coloca muito obstáculo na sua frente, muitas coisas para fazer, você acaba não fazendo, ou você acaba até fazendo, mas vai se frustrando no meio do caminho, sabe? Vai ficando triste no meio do caminho. Então, quanto menos coisas tiver, quanto menos obstáculos tiver ao seu redor, mais fácil e mais rápido você vai realizar seus sonhos. Então esse é o grande segredo, é você saber lidar com as coisas internas e com as coisas externas. É você ser consciente de que existem coisas internas que podem te parar, é você se prepara e saber que existem coisas externas que podem te parar também, mas você sabe lidar com isso. Você fala que eu preciso disso, de uma câmera, mas não preciso agora. Pode ser daqui 5 meses, por exemplo. Eu vou fazer o mesmo objetivo que eu quero fazer, mas sem precisar de câmera, sabe assim? Eu estou dando um exemplo aqui, mas você pega agora para o seu sonho e pensa, será que eu preciso realmente gastar dinheiro com aquilo? Será que eu realmente preciso criar essa estrutura gigante? Será que eu realmente preciso fazer tal coisa? Será que eu não posso seguir no meu sonho com coisas mais simples? E aos poucos ir crescendo, e aos poucos investindo mais tempo e mais dinheiro e crescendo? Esse é o grande segredo. O grande segredo não é você preparar tudo perfeito, bum, ir pro ar. E nada de errado com isso, não que isso não dê certo. Quem tem dinheiro, tem tempo, tem energia, já coloca em prática. Mas se você não tem esse tempo, esse dinheiro para investir, vai devagarzinho. Vai criando as coisas devagarzinho, vai crescendo aos poucos, porque sempre, como eu falo, é igual uma semente que você planta, você rega, aquela planta vai crescer aos pouquinhos, e na vida é a mesma coisa, as coisas acontecem aos pouquinhos. Você só precisa fazer, o que não pode acontecer é ficar parado. Beleza?